O etarismo, idadismo ou ageísmo é uma forma de discriminação que, embora menos discutida que outras formas de preconceito, está profundamente enraizada em muitas sociedades. Este fenômeno refere-se à discriminação baseada na idade, seja contra os mais jovens ou os mais velhos, perpetuando estereótipos que afetam desde o mercado de trabalho até as interações sociais cotidianas. O gerontologista Robert N. Butler foi o primeiro a cunhar o termo etarismo em 1969, inicialmente para descrever a discriminação contra adultos mais velhos. No entanto, ao longo do tempo, o conceito evoluiu para abranger todas as formas de discriminação relacionadas à idade. Pode-se perceber o etarismo em atitudes cotidianas, bem como em políticas institucionais que perpetuam preconceitos e injustiças. E ele se manifesta de maneiras sutis e, por vezes, até mesmo institucionalizadas, permeando diversas esferas da sociedade. No âmbito cotidiano, é possível observar atitudes discriminatórias que muitas vezes passam despercebidas. Por exemplo, piadas ou comentários depreciativos relacionados à idade são frequentemente aceitos socialmente, contribuindo para a normalização do preconceito etário. Isso é comum até mesmo em memes que circulam na internet, diminuindo as pessoas mais velhas. Além disso, em ambientes de trabalho, práticas discriminatórias podem se manifestar na preferência por profissionais mais jovens em detrimento dos mais velhos, muitas vezes associando erroneamente juventude à inovação e adaptabilidade. Essa preferência pode ser evidenciada em processos seletivos, promoções e oportunidades de treinamento, refletindo uma cultura organizacional que desvaloriza a experiência acumulada ao longo dos anos. No âmbito institucional, políticas que estabelecem critérios de aposentadoria compulsória baseados em idade podem perpetuar o etarismo. Embora essas políticas possam ser justificadas sob a premissa de abrir espaços para novas gerações, elas, na prática, contribuem para a exclusão de profissionais experientes e capazes. O acesso limitado a programas de saúde e assistência social para os mais velhos também pode ser considerado uma forma de etarismo institucional. A falta de políticas inclusivas que reconhecem as necessidades específicas dessa faixa etária contribui para a marginalização e a perpetuação de estereótipos. A mídia também desempenha um papel na reprodução do etarismo. Representações estereotipadas de pessoas mais velhas como sendo frágeis, dependentes ou tecnologicamente ineptas contribuem para a construção de uma imagem negativa em relação a essa faixa etária. Essa representação inadequada influencia as atitudes da sociedade em relação aos mais velhos. O preconceito associado à idade está ligado a várias consequências negativas. Estereótipos comuns incluem a percepção de que os mais velhos têm menor vontade de viver, participam menos em atividades preventivas, têm menor percepção de saúde funcional, recuperação insuficiente após eventos médicos significativos e uma redução geral na longevidade. Além disso, o etarismo afeta não apenas a saúde física, mas também a saúde mental. O impacto psicológico do isolamento social devido à discriminação pode levar a condições como a depressão. O estigma associado à idade muitas vezes leva os idosos a se sentirem rejeitados e desconfortáveis em ambientes nos quais são marginalizados. E é importante lembrar que o etarismo não se limita exclusivamente aos mais velhos, mas pode englobar preconceitos e estereótipos relacionados a qualquer grupo etário. Por exemplo, os jovens também podem ser alvos de preconceito relacionado à idade. Estereótipos associados a essa faixa etária incluem falta de experiência, imaturidade e incapacidade de contribuir de maneira significativa. Esse tipo de discriminação pode se manifestar em diferentes contextos, como na escola, no acesso a oportunidades educacionais e até mesmo em atividades de lazer. Já em adultos em idades intermediárias, algumas formas de etarismo podem estar associadas à ideia de que pessoas em determinadas faixas etárias são mais capazes ou produtivas. Isso pode impactar, por exemplo, a empregabilidade e as oportunidades de carreira para adultos, que não se enquadram nos padrões considerados ideais para suas respectivas idades. Além disso, uma forma comum de etarismo é a preferência generalizada pela juventude em detrimento de outras faixas etárias. Isso ocorre em diversos setores, como na mídia,
na publicidade e até mesmo em processos de recrutamento, em que há uma suposição de que a juventude está automaticamente associada à inovação e à adaptação. Por outro lado, certas atitudes discriminatórias também podem se manifestar em relação à saúde, por exemplo, com a ideia de que problemas de saúde mental afetam apenas os jovens, ou que determinadas condições médicas são exclusivas de pessoas mais velhas. Apesar dos estereótipos e desafios enfrentados, muitos indivíduos têm desafiado as expectativas e alcançado o sucesso em várias áreas depois de mais velhos. Nomes como Stan Lee, Vera Wang, Samuel L. Jackson e José Saramago ilustram como a idade não é um limitante para o sucesso. Esta lista não só desafia os estereótipos, mas também destaca a riqueza de experiência e habilidades que os mais velhos podem oferecer. Todos eles alcançaram sucesso depois de uma certa idade e se mantiveram ou se mantêm ativos até os dias de hoje. No Brasil, a população idosa representa cerca de 15% do total. E apesar do aumento da longevidade, os mais velhos ainda enfrentam estereótipos e limitações. Atividades de lazer e locais para a prática de atividades físicas muitas vezes carecem de acessibilidade, refletindo uma sociedade que, em alguns aspectos, negligencia as necessidades e prazeres dos idosos. Entender e abordar o etarismo exige ação em várias frentes. Iniciativas legislativas, como o Projeto de Lei 851 de 2023 em Minas Gerais, buscam combater a discriminação por idade e promover a igualdade de oportunidades. Educação e conscientização são fundamentais para mudar as atitudes enraizadas na sociedade. Além disso, é crucial repensar os padrões estabelecidos pelo capitalismo, que muitas vezes valorizam a juventude como sinônimo de produtividade e consumo. Uma mudança de mentalidade que reconheça e celebre a diversidade etária é essencial para criar uma sociedade mais justa e inclusiva. O aumento da longevidade é uma conquista coletiva da humanidade, e é essencial reconhecer e valorizar a contribuição dos mais velhos em todos os aspectos da sociedade. Combater o etarismo não é apenas uma questão de justiça social, mas também uma necessidade para construir uma comunidade diversificada e inclusiva. À medida que avançamos para o futuro, é crucial promover uma cultura que celebre a sabedoria e a experiência acumulada ao longo do tempo. Isso inclui a criação de ambientes de trabalho mais inclusivos, o acesso equitativo a oportunidades educacionais em todas as idades e a superação de estereótipos prejudiciais associados ao envelhecimento. Além disso, as políticas públicas devem ser desenvolvidas e aprimoradas para garantir a proteção dos direitos dos idosos e combater a discriminação etária em todas as suas formas. Ações concretas, como a implementação e fortalecimento de leis antidiscriminação relacionadas à idade, podem desempenhar um papel fundamental nesse processo. Ao reconhecer e abordar o etarismo, não apenas estamos construindo uma sociedade mais justa e inclusiva, mas também aproveitando o vasto potencial e a riqueza que cada geração traz para o mosaico da humanidade. A verdadeira prosperidade de uma sociedade reside na maneira como ela trata seus membros mais velhos. E investir na igualdade e respeito a todas as idades é investir no fortalecimento do tecido social como um todo.